E vamos avançando então para o final. Dizia a doutora Isabela, despedir-se de mim há pouco, que este encontro foi uma escola e que levava muito para trabalhar. Ela esteve no palco e ela deu-nos muito para trabalhar a nós. Eu penso que foi o que aconteceu ao longo destes 2 dias, muita troca, muito conhecimento e muita inquietação para trabalharmos. E vamos ficar com certeza ainda mais inquietos. Vamos ter aqui um momento final de encerramento deste seminário. Estou absolutamente convicta que não poderíamos fazê-lo de melhor forma, porque ninguém faz como ele, as conclusões de qualquer seminário. Pelo menos eu estou para conhecer alguém que seja capaz de o superar. Foi também presidente da ADCL, ligado ao mundo universitário, é subejamente conhecido, dispensará aqui toda e qualquer apresentação, mas fica este meio reconhecimento de sempre e para sempre. O Dr. Sarmento, que irá então fazer agora as conclusões a este Configurações, Intervenção Social e Práticas Artísticas. Gabriela, não sei se te agradeço. Tu fizeste uma apresentação que torna a minha tarefa ainda mais difícil. E esta é uma tarefa praticamente impossível. Nós tivemos 34 comunicações durante 2 dias. Calculando cada comunicação tendo à volta de 5.000 palavras, mais ou menos, isto dá 102.000 palavras. Se as contas não estão erradas, nas 6.000 palavras, dá 102.000 palavras, o que daria um livro mais ou menos de 300 páginas. E, portanto, pedem para fazer as conclusões disso, eu não posso fazer outra coisa senão devolver as palavras que eu vi. E uma forma de o fazer é selecionar palavras-chave. Algumas que são persistentes, que aparecem com maior eco, que foram mais referidas, mais enfaticamente referidas, em alguns casos. Às vezes foram pronunciadas uma só vez, outras foram pronunciadas mais do que uma vez. Mas essa só vez em que elas foram pronunciadas, em que essa palavra foi pronunciada, tornou-a, no entanto, uma palavra importante no conjunto daquilo que são as reflexões partilhadas nestes dias 24 e 25 de novembro. Comecemos então pelo princípio. O princípio é o Carlos Alberto Falcão, e ele falou das raízes. As raízes são no princípio, é daí que tudo nasce. E falou das raízes para lembrar que na terceira idade, e já vamos encontrar uma outra expressão mais adequada para falar da terceira idade, na terceira idade se verifica hoje um processo social de desenraizamento. As árvores morrem de pé, mas quando morrem é exatamente porque as suas raízes se desprenderam da terra. E, portanto, é um processo de desenraizamento social, e esta é a primeira palavra-chave, a palavra do Carlos, que de alguma forma caracteriza hoje uma sociedade que tende a colocar à margem um grupo geracional considerado inativo, em torno do qual se produzem algumas políticas públicas reparadoras, mas que efetivamente não fazem outra coisa senão, em muitos casos, em demasiados casos, ajudar a que fiquem desenraizadas. E é por isso que nós temos situações absolutamente dramáticas, como aquelas que vivemos na pandemia, designadamente na primeira e na segunda fase, em que de todos os grupos geracionais foi efetivamente o grupo dos mais idosos, aquele que menos resiliência apresentou, e foram particularmente afetados, todos sabemos disto, exatamente nos lugares em onde eles estavam colocados para serem protegidos. Ora, o desenraizamento implica uma medida que é reenraizar, acrescentar terra, fazer com que os fluxos de seiva possam alimentar esta árvore. E isto é, em larga medida, aquilo que se propôs este projeto fazer presente. É isto que ativamente fazem as pessoas mais idosas ou menos idosas que participaram na performance que tivemos o gosto de apreciar. É isso que, de algum modo, faz o sentido do seminário em que nós estamos. Reenraizar pela cultura. E, portanto, voltar ao princípio. Fazer com que ninguém esteja de fora da sociedade e que, portanto, possa criar os seus laços, aquilo que prende uns aos outros,
através da partilha das formas simbólicas, através da partilha dos valores, dos afetos, que é uma palavra também aqui muito pronunciada, que não faz parte das minhas palavras-chave, do sentimento de pertença, que é essencial. Essas pessoas mais velhas, essas pessoas que estão na maior idade, essas pessoas que estão, alguém disse isto, na idade maior. A idade da memória, a idade da experiência, a idade de um tempo que permanece vivo, apesar de ele ter desaparecido. A idade em que as pessoas não tinham televisão em casa. Os computadores era alguma coisa apenas mirificamente pensada como algo que viria nos cenários da ficção científica. Os telemóveis, que nos conectam a todo momento e em todo o espaço, eram também algo inexistente. E são essas memórias, é esse tempo vivo que permanece através da experiência destas pessoas e que tem sido desenvolvido pelos projetos que recorrem à memória como forma de presentificação, que faz com que haja a possibilidade do estabelecimento de um laço, que é este laço entre o passado e o presente. Esse laço também que vai necessariamente marcar uma relação social entre grupos etários diferenciados, com condições para que, efetivamente, nesse laço social que se estabelece entre grupos etários diferenciados, a cultura possa permanecer. E, permanecendo, possa renovar-se. E, renovando-se, possa transformar e possa, efetivamente, atribuir um lugar a todos. Ora, estas pessoas que estão na maior idade, são pessoas sobre as quais existe um conjunto de mitos e de verdades. Terceira palavra-chave que aqui vou utilizar. Talvez o maior mito, vários deles foram elencados e enunciados em várias comunicações, talvez o maior mito seja exatamente a ideia de que esta é uma população inativa, ou de que é uma população que não está em desenvolvimento. Habituei-me a trabalhar criticamente na denúncia daquilo que é a psicologia do desenvolvimento que tende a colocar as crianças, a Gabriela está a olhar para mim muito fixamente, que tende a colocar as crianças em patamares e degraus como se isso fosse possível e como se o desenvolvimento fosse efetivamente uma linha de continuidade, mas aprendi, ao trabalhar criticamente sobre isso, que o desenvolvimento, e também já agora a psicologia do desenvolvimento, não é uma coisa sobre isso apenas das crianças. É muito mais do que isso. E é também alguma coisa que estuda aquilo que é o desenvolvimento humano em todas as suas idades. Portanto, o mito de considerar que as pessoas que estão na maior idade chegaram ao fim do seu desenvolvimento é um erro. Elas estão a desenvolver-se. E, aliás, os testemunhos que nós tivemos aqui, quer pela arte, quer pelas comunicações que fizeram, quer pelas palavras que se soltaram, mostram que são pessoas que, efetivamente, continuam permanentemente a construir novas referências, novos valores, novas competências, novas habilidades, novas destrezas e que se renovam no momento em que, efetivamente, estão a construir todo esse conjunto de coisas através da arte. Ora, considerar miticamente que esta é a geração da inatividade e do não desenvolvimento significa condenar, de facto, essas pessoas à inatividade e ao não desenvolvimento. Importa, por isso, nesse sentido, afirmar a verdade que está contra o mito de uma geração competente, capaz, ativa, hábil e que, por isso mesmo, tem um lugar, de resto, absolutamente imprescindível na sociedade e que precisa mesmo, por isso mesmo, de ter a visibilidade correspondente a esse lugar e a ação que possa permitir a expansão completa de tudo aquilo que são, efetivamente, essas competências. Uma geração, esta geração maior, que é, no entanto, marcada por diferenças. Nós não podemos falar sempre nos velhos, nos idosos, na terceira idade, como se fosse um terreno plano, como se fosse uma realidade homogénea. Também aqui se verificam diferenças de género. É, de facto, diferente ser homem ou ser mulher e ter 65 anos ou mais. A classe social, o facto de viver na cidade ou de viver no campo, o facto de ser branco ou de ser negro, as diferenças sociais que estão associadas a desigualdades também aqui se manifestam.
E é indispensável, por isso mesmo, que quando falamos da maioridade, também sejamos capazes de derrubar o mito de uma homogeneidade que efetivamente não se verifica. No entanto, podemos falar, a propósito destas pessoas, quarta palavra-chave, de uma situação de exclusão social. Portanto, é uma condição, sociologicamente uma condição é uma situação de exclusão. E é uma situação de exclusão por uma sociedade que se desenvolveu através do seu modelo económico e social, construindo uma referência na adultez como o grupo hegemónico. Na verdade, as crianças mais jovens, as crianças em geral, os jovens também, e os mais idosos estão afastados por vários motivos dos principais centros de decisão. Não são os únicos, mas estão afastados dos principais centros de decisão. Da decisão política, da decisão jurídica, da decisão relativamente ao mundo do trabalho, da decisão também nos espaços culturais. São confinados, muitas vezes, a uma situação de enclausuramento que é inerente a uma política de proteção que, efetivamente, como já vimos atrás, não as protege. E, nesse sentido, é fundamental considerar aquilo que são os aspectos estruturais que conduzem à exclusão, no sentido de os desmontar e no sentido, efetivamente, de produzir outras formas de pensarmos a sociedade e a relação entre as gerações. Desde logo, os fatores económicos. Os mais idosos são aqueles que, em função das pensões de reforma que têm um menor rendimento dentro do rendimento que é distribuído. Nós sabemos, aliás, também essa informação foi aqui comunicada, que o grupo geracional mais afetado pela pobreza em Portugal é o grupo das crianças, e designadamente das crianças mais jovens, mais pequenas, os bebés. Por incrível que pareça, temos cada vez menos bebés, mas são os bebés do grupo mais afetado pela situação de pobreza. Depois há o grupo dos jovens de 15 a 17 anos. Mas os idosos vêm logo a seguir. E os idosos não são o primeiro grupo mais afetado pela pobreza em consequência das transferências sociais. Portanto, sem as transferências sociais, seriam os idosos aqueles que seriam mais afetados pela pobreza. Portanto, há aqui uma situação de exclusão económica que tem a ver com o facto de termos uma população não apenas envelhecida, como uma parte importante da nossa população envelhecida ser uma população com um baixo rendimento económico. Em segundo lugar, há fatores de exclusão simbólica, cuja expressão mais completa tem a ver com essa metáfora da geração grisalha, utilizada politicamente em tempos para, de alguma forma, responsabilizar os mais idosos pelos desequilíbrios que a Segurança Social viria a ter, ou poderá vir a ter no futuro. Esta exclusão simbólica, esta não consideração, é outro aspecto fundamental que temos também que considerar para poder desconstruir. Ora, esta exclusão gera solidão. Quinta palavra-chave. Solidão está associada muitas vezes a situações efetivas de isolamento. Situações em que idosos vivem sozinhos e, em particular, nos mapas que foram mostrados também, nessas regiões mais a negro, do interior, e também, e isto é muito importante que seja lembrado, naquele que é o interior que existe no litoral. Ou seja, o litoral também não é plano nem uniforme. Municípios como Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, o quadrilátero urbano da região onde nós estamos, têm também as suas regiões do interior, as suas aldeias mais isoladas, os seus lugares em que vivem, de facto, também pessoas em situação de solidão. Numa solidão que corresponde a uma dimensão existencial. A convivialidade foi interrompida e a sobrevivência coloca-se como, muitas vezes, o único projeto de vida de muitas dessas pessoas. Mas também uma solidão social. Uma solidão que corresponde a colocar as pessoas em maior idade fora da agenda, fora da programação, fora das preocupações, muitas vezes fora também dos planos políticos. Ora, a solidão não deixa de ser um dos aspectos mais penosos, porque é muito vivido existencialmente e depois tem estas consequências sociais dentro desses aspectos da exclusão social. E é contra isso, no sentido de promover políticas contra-hegemónicas, políticas de inclusão e não de exclusão, que se desenvolvem projetos
E esses projetos têm muitas vezes, foi muito enfatizado durante este seminário, uma dimensão local. A ideia da comunidade local e a ideia do desenvolvimento local são a minha 7ª palavra-chave que selecionei dentro das mais de 100 mil palavras que aqui foram preferidas. Exatamente porque a comunidade local permite uma intervenção de proximidade. Exatamente porque a comunidade é, na definição clássica do Ferdinand Tönnies, o sentimento de nós. E nesta expressão do sentimento de nós se encontram 2 aspectos que me parecem, se calhar 3 aspectos que me parecem fundamentais. Primeiro, a ideia de que a comunidade é um sentimento, ou seja, corresponde à inserção nos afetos, nas emoções, na racionalidade de cada um, de que não se está sozinho, mas está a par dos outros. Em segundo lugar, esta ideia, nesta expressão do sentimento de nós, de que os nós é um eu plural. Os nós sou eu, mais o outro eu, mais o outro eu, que nesta relação se constituem como um eu capaz de construir, na sua contradição, mas o eu, o self, é marcado também pelas contradições, nas suas contradições, nas suas diferenças, nos seus debates internos, uma personalidade coletiva. Mas há depois também, nesta expressão sentimento de nós, a ideia de que não é tão inapropriada quanto isso, estes nós podem ser lidos como laços. Portanto, o sentimento dos laços, o sentimento do eu coletivo. E os laços sociais são exatamente aquilo que permite a existência da comunidade. Comunidade que também não pode ser definida apenas pela ideia de um consenso absoluto. A comunidade é compósita, é complexa, manifesta as suas diferenças, mas isso não elimina essa possibilidade de sentirmos que pertencemos a esse espaço em que dirimimos as nossas diferenças e em que podemos trabalhar nas opções que se nos colocam coletivamente. A comunidade de nós é, ou melhor, o sentimento de nós, a comunidade é, por definição, o espaço democrático. Portanto, o espaço do debate e da opção e da construção coletiva da cidadania. Uma comunidade que só pode ser aquela das relações intergeracionais, em que crianças e jovens e adultos idosos convivem entre si. Não há nada, provavelmente, de mais depressivo do que os passeios de idosos a Santiago de Compostela ou a Fátima. Bom, eles são aqueles que são mais habituais aqui das nossas freguesias, como se os idosos pudessem ser arrebanhados e levados apenas para conviver entre si. Porque é que esses passeios não são, de facto, muitas vezes são, passeios em que estão crianças, idosos, adultos, em que toda a comunidade, nas suas relações intergeracionais, faz essa visita ao território, nem que seja, porque não, a Santiago e a Fátima. Essas relações que se estabelecem também, e curiosamente isso foi dito que é um projeto pouco comum no âmbito do projeto Fazer Presente, cujo sentido é exatamente este. Quer dizer, se há gente a querer fazer teatro e faz muito bem o teatro, e se tem até uma experiência acumulada de fazer teatro em função da sua vida, e se essa gente quer aqueles que estão nas comunidades, nas associações, desenvolvendo as suas atividades e têm tempo para isso, são os mais idosos, e também os outros que estão na universidade, que estão na faculdade, que estão nos departamentos a fazer os seus cursos de teatro, porque não colocá-los uns aos lados dos outros. Esta ideia das relações que tendem a articular os diversos, sejam os diversos geracionais e etários, sejam outros, por exemplo, é também prática comum em alguns projetos, não teve aqui sobre a mesa, o desenvolvimento de atividades artísticas com pessoas com e sem handicaps físicos, por exemplo, ou mentais, com ou sem necessidades especiais, sejam de locomoção, sejam outras. Portanto, se é possível fazer isto, porque não? Na verdade, as relações intergeracionais são aquelas que constituem os mundos de vida, naturalmente. E quando não são, quando há desequilíbrios, e nós sabemos que infelizmente há fortes desequilíbrios pelas quebras demográficas, isso é um drama para o conjunto da sociedade.
esta ideia da fragmentação, que está muitas vezes associada a interdições no que respeita aos grupos etários, é alguma coisa fundamental que seja quebrado. O que não implica, e isso foi aqui dito também, estou ainda a falar dentro da minha sexta, eu já acho que já confundi os números, sexta ou sétima talvez, palavra-chave, que haja e que tenham que ser potenciadas e que tenham que ser visibilizadas as relações intrageracionais. É absolutamente determinante que nos projetos que aqui se realizem não nos esqueçamos dos códigos de conduta, das formas de comunicação, dos protocolos que existem e das aprendizagens que são potenciadas por essas relações intergeracionais. Isso é absolutamente fundamental e, de resto, muito estudado no que respeita, por exemplo, à infância, em que as culturas infantis correspondem, efetivamente, a protocolos e códigos de comunicação distintos, marcadamente geracionais. Portanto, há uma gramática, se quiserem, das culturas da infância e faz todo sentido que seja apreciado e analisado e valorizado nestes projetos intergeracionais, onde se realizam também relações intrageracionais. Projetos que correspondem, eu acho que já vou ter que renumerar isso, práticas participativas emancipatórias. A oitava palavra-chave que aqui seleciono. Em que há práticas participativas emancipatórias que são realizadas através da arte, em que a arte é um elemento constitutivo da emancipação, mas em que a ideia da participação é absolutamente fundamental. E aqui há vários aspectos que me parecem bastante interessantes, que foram muito trabalhados e que se associam a outras tantas palavras que aqui estão. A ideia de que nestes projetos em que há práticas participativas e emancipatórias pela arte, os atores e o público não são duas categorias distintas, mas tendem a fundir-se. Na exata medida em que os atores que participam como, num determinado momento, sobre um palco, são os públicos que, noutros momentos, estão aí sentados. Portanto, e eles sobem ao palco e vão participar nestes projetos. E, portanto, estas categorias tendem a diluir-se. Ainda que haja alguns dos atores profissionais, outros não profissionais, mas em que, em todo o caso, desenvolvem papéis, possivelmente papéis distintos, é uma questão a analisar, mas papéis comuns que dissolvem, pelo menos, que estabelecem alguma osmose entre essas funções. Por outro lado, estas práticas participativas e emancipatórias têm os próprios atores, neste sentido amplo, este ator público que está no palco, como sujeito da transformação. E como foi dito, aliás, enfaticamente neste último painel, é uma transformação de si, portanto, dos atores, é uma transformação dos atores públicos e é mais do que isso, pretende-se que seja a transformação da sociedade, pelo menos das micro-sociedades em que os atores estão inseridos. E há vários efeitos, há vários impactos dessas transformações. A possibilidade de haver esta relação de ator, e estou a falar sobretudo do teatro, da dança, talvez sejam... Mas também já há experiências muito interessantes, por exemplo, no âmbito do folclore, não é? Com a... Como é que é? Sim. Pois. Não, estava a lembrar-me da coreógrafa e da artista. A Filipa Francisco, exatamente. Portanto, há experiências, e essa conhecemos de alguma proximidade, teve alguns espetáculos também aqui, no âmbito do folclore, no âmbito da música, mas sobretudo no teatro e na dança, essas práticas participativas e emancipatórias são mais visíveis através exatamente da intervenção na arte. E dizia eu, então, que através dessas práticas há também a possibilidade de se realizar e transformar as sociedades e as comunidades pela criação de laços de sociabilidade, pela admissão pelos sujeitos, por esse público atores, ou esses atores públicos, da ideia de protagonismo, da ideia da sua pertença social, da ideia da sua utilidade na sociedade, pela criação de uma cultura de entreajuda, pela, se quisermos, criação de uma civilidade artisticamente marcada, e isso é tão importante quando a crise ocorre.
quando a pobreza bate à porta, quando a epidemia aparece por aí. Conheço bem os contextos de intervenção de alguns destes projetos e sei, e sabem comigo, as pessoas, o Sérgio, a Gabriela, a Elizabeth, todas as pessoas que participam neste domínio, que nenhuma pessoa ficou ou ficaria para trás em situação de fome, de isolamento ou de doença nessas comunidades em que os laços de sociabilidade foram, ao longo de décadas, construídos e foram, em boa parte, construídos através de projetos comunitários, designadamente de projetos desta natureza. Não apenas, mas também de projetos desta natureza. De alguma forma, estas práticas participativas emancipatórias ajudam a construir uma cultura de cuidado e, se quisermos mesmo, uma sociedade cuidadora. Não no sentido de assistencialismo, mas no sentido que é definido pelas feministas americanas, que têm trabalhado tanto sobre esta história de cultura de cuidado, uma cultura em que o respeito, o reconhecimento e a entreajuda funcionam como uma base fundamental para que a sociedade possa ter alguma coesão. Isso implica, no entanto, que haja também políticas e estratégias. E não pode deixar de ser, efetivamente, aqui trabalhado também o tema das políticas e das estratégias, finalmente a estratégia de luta contra a pobreza, a estratégia, pelo menos o plano de desenvolvimento social do município, porque se tudo isto, estas práticas participativas e emancipatórias são essenciais, elas têm que depois ganhar corpo, ganhar escala e ser simultaneamente suportadas por políticas que terão também a capacidade de serem mais fortes, mais influentes, mais competentes, através deste trabalho bottom-up e não apenas top-down. Práticas participativas e emancipatórias pela arte. E aqui entra mais uma palavra-chave, a palavra de democracia cultural. A ideia de que nestas práticas não estamos a construir apenas públicos da cultura. Não estamos a, se quiserem, inflacionar as indústrias culturais. Não estamos a criar uma sociedade onde predomina o mercado das formas simbólicas. Mas estamos, pelo contrário, a fazer com que haja possibilidade dos sujeitos se apropriarem daquilo que são essas formas simbólicas, de as trabalharem, de as construírem, de terem também uma ação disruptiva, crítica, transformadora. Aspecto absolutamente essencial neste domínio. Democracia cultural não significa pôr todas as pessoas a assistir ou a reproduzir música pimba. É exatamente o contrário disso mesmo. Democracia cultural significa assumir como sujeitos culturais e como protagonistas os atores públicos nessa forma disruptiva, transformadora que a cultura inevitavelmente produz. E isto não é incompatível com a ideia de uma cultura disruptora que contribui para a coesão social. Quer dizer, esta ideia que, aliás, foi aqui também trabalhada num dos painéis. Por isso é que eu os trago, portanto, estou a devolver palavras. Não há necessidade de pensar dicotomicamente entre cultura de vanguarda e coesão social. A disrupção pode perfeitamente fundir-se, exatamente, com, e há tantos exemplos disso, com a criação de uma coesão e de práticas de inclusão. Passo para a minha 10ª, afinal tenho 11 palavras-chave, que é a palavra projeto, aquela em torno do qual se desenvolveu um conjunto de outros vocábulos, de outras palavras, que foram tão fortemente aqui articuladas. Projeto, etimologicamente, significa projecto, significa lançar num determinado sentido. O projeto é, portanto, sempre projetivo. O projeto é sempre alguma coisa que aponta para o futuro. E que aponta para um futuro de transformação. Ora, em torno do projeto há toda uma panóplia de questões que foram aqui também largamente debatidas e que me limito a sinalizar. Os projetos precisam de ser financiados, pois precisam. Por isso temos aqui também informação sobre as potencialidades futuras do financiamento do Portugal 2030, ou do Norte 2030. Os projetos precisam de sustentabilidade.
pois precisam. É fundamental pensar nas instituições e no modo como elas são sustentáveis. Os projetos precisam de continuidade, mas essas continuidades não significa que se faz sempre a mesma coisa, volta a vir ao disco e toca ao mesmo. A continuidade pode significar outras formas, outros atores, mas em todo o caso não vamos interromper o ciclo. Os projetos implicam avaliação, os projetos implicam sinergias, consórcios, parcerias, redes. Tudo isto esteve continuamente presente na reflexão ao longo deste seminário de 2 dias. O qual foi marcado, 11ª e última palavra-chave, no placar, portanto no ecrã, quase sempre, enquanto não circulavam os PowerPoints, pela palavra configuração. E esta é, inevitavelmente, a 11ª palavra-chave. Aquela com que começamos, estava lá no ecrã, e com que terminamos. Configuração é uma palavra, aliás, separada, não é? Configuração, separadamente. Com é um prefixo que significa estar junto, de origem latina. E com é o prefixo que está em muitas das coisas que, entretanto, foram ditas, designadamente algumas palavras-chave atrás referidas. Comunidade, comum, bem comum, comunicação. Mas depois figuração. Figuração, desde logo, significa fazer figuras. Fazer figuras foi aquilo que fizeram os atores públicos na performance que realizaram e no vídeo, infelizmente que não vimos todo, não é? Mas o belíssimo vídeo, que espero que seja divulgado, onde algumas daquelas coisas ganham maior espessura, maior sentido. Ora, fazer figuras, mas não apenas fazer figuras, fazer figura. E esta é uma ideia que me parece muito, muito importante. Esta ideia de fazer figura, de ter impacto, de estar presente e de ser conhecido como tal. Aliás, configuração pode ser uma expressão metonímica da arte, do trabalho sobre as formas, como encenação, ou como moldar, por exemplo, na escultura, ou como compor. Todas elas integram mais ou menos a mesma família semântica, ainda que sejam de origens etimológicas diferentes. Encenar é colocar na cena, ou seja, fazer figura. Moldar significa dar corpo, como se transforma o barro. Compor significa, cá está o com, pôr junto. E tudo isto é, efetivamente, um sentido muito próprio de um projeto que procura fazer configurações, que pluraliza essa expressão, trabalhando através do teatro e numa relação intergeracional. E eu acredito que, desta maneira, nós estamos também a contribuir para a configuração social, para operar a transformação das formas, lembrando Jorge Simmel e o trabalho dele, deste sociólogo sobre isto, exatamente criando novas oportunidades de existência e de vida em comum. E para isto é preciso fazer presente. Somos todos convocados, outra palavra aqui focada e referida, para fazer presente, fazer da vida um presente. Muito obrigado, peço desculpa pelo tamanho do tempo que ocupei. Muito obrigada, Dr. Sarmento. Por mais que queira, não consegue curar as nossas expectativas. Muito obrigada pela comunicação, muito obrigada por estas conclusões. Parafraseando o poeta, somos do tamanho que o nosso olhar alcança, por isso com este seminário alcançamos mais e sairemos maiores, como os maiores que nos trouxemos até aqui, inspirados para fazer mais e melhor. Muito obrigada aos técnicos da oficina que estiveram aqui connosco no São e até agora. Muito obrigada a todos vocês e continuemos no trabalho. Continuemos a trabalhar. Boa noite, que já deve ser noite lá fora, boa tarde, mas já boa noite e um bom fim de semana. Fica encerrado o seminário.